Boa noite, galera. Nós somos a turma do terceiro D e nós vamos falar sobre a biodegradação, uma alternativa para minimizar os impactos decorrentes dos resíduos plásticos. Ou seja, neste trabalho a gente vai apresentar para vocês um modo mais eficaz para fazer com que o nosso plástico do dia a dia seja mais decomposto rapidamente e não tão prejudicial na natureza. Você consegue pensar em sua rotina atual sem o uso de plásticos, celulares, escovas de dentes, utensílios de cozinha, brinquedos do seu filho? Tudo tem plástico e não é por acaso. Ao longo das últimas décadas, o material entrou com o peso em diversos ramos industriais, substituindo o metal, o vidro, a cerâmica, a madeira e o papel, devido a algumas vantagens como facilidade de transportes e de processamentos. Eles apresentam uma maior leveza, resistência, são práticos e variáveis, preço acessível e durável. Eles são divididos em dois grandes grupos, os termoplásticos. São materiais capazes de serem moldados devido às suas características de tornarem-se fluidos. E os termorrígidos, ou termofixo, são aqueles que não derretem e, apesar de não poderem ser moldados, podem ser pulverizados e aproveitados como carga ou incisionados para a recuperação de energia. No banheiro? Biodegradáveis. Ao contrário dos sintéticos, os plásticos biodegradáveis, não derivados do petróleo, se integram com mais facilidade à natureza. Uma pesquisa sobre o plástico biodegradável ocorre no mundo no qual suas pesquisas são feitas com óleo de mamona, como já foi feito, algumas aplicações em laboratórios, com 2 realizadas no Brasil, com isso o poliuretano com abstração a partir do óleo de mamona, e no PHB, retirada do bagaço da cana de açúcar. Mostra que o polímero é obtido por meio da ação de bactérias que se alimentam do bagaço, que podem ser usados na fabricação de vasos, colheres e sacolas plásticas. Com esses processos, ocorre o bioplástico, que tem fabricação a partir da matéria-prima renovável, que quando descartado em condições que favorecem o procedimento de composição do mesmo. As preocupações com o meio ambiente e os avanços tecnológicos na área biológica abrem espaços no mercado para tecnologias alternativas. Uma delas é o poliuretano, preparado a partir do óleo de mamona, patenteado pelo professor Gilberto do Instituto de Química da USP de São Carlos. Tem sido uma ótima opção na fabricação de próteses, reconhecido internacionalmente como biomaterial. Título esse concedido pelo fato desse polímero não apresentar nenhum tipo de rejeição quando em contato com tecidos vivos e ainda podendo ser utilizado como matéria-prima de objetos biodegradáveis. É da cana-de-açúcar que o chamado plástico verde ou bioplástico é elaborado. Esse tipo de plástico já é viável em termos comerciais. No futuro teremos diversos polímeros gerados de outras fontes sustentáveis, explica Kleber Frautini, diretor do LN Bio. A cana-de-açúcar, a mesma fonte que provém o etanol para os motores dos carros, no Brasil vem sendo utilizada pela indústria na fabricação de embalagens de plástico. Um polímero biodegradável é um polímero que decompõe-se e perde sua integridade inicial. Polímeros biodegradáveis são usados em dispositivos médicos para evitar uma segunda operação para removê-los, ou para liberar gradualmente uma droga. Na construção do plástico existem várias matérias-primas. Uma delas é o petróleo, cana-de-açúcar, o milho, que no caso é o amido. No petróleo, o plástico é formado a partir do petróleo. Corrigindo o que foi falado agora há pouco, na construção do plástico existem várias matérias-primas. As principais são o petróleo, cana-de-açúcar e o milho, que é o amido, né? O plástico é formado a partir do petróleo, que é construído por uma mistura de compostos orgânicos, principalmente hidrocarbonetos, ricos em carbono e hidrogênio. Cana-de-açúcar. Plásticos que o polietileno é obtido a partir do álcool etílico, etanol, da cana-de-açúcar, isto é, uma fonte renovável.
Milho, no caso, né, o amido. Na China e nos Estados Unidos, a maior parte das pesquisas no setor tem buscado no amido, retirado principalmente do milho, uma alternativa para a construção do plástico. Incineração, processo de decomposição térmica para diminuir o peso do lixo, volume e das características de periculosidade dos resíduos, com a consequente eliminação de matéria orgânica. Ou seja, com isso, vai fazer com que todo volume de lixo que a gente tem nos lixões, seja nos lixões ou em qualquer outro local, vai fazer com que diminua o volume para poder ter uma decomposição mais rápida e não ocupar muito espaço. E temos a conversão de energia, que em muitos países a incineração é realizada também para a conversão de resíduos plásticos em energia, que ele deve se levar em conta que o valor energético dos plásticos é equivalente ao de um óleo combustível, e por essa razão podem se constituir em valiosa fonte energética. Reciclagem, processo de transformação de material, diminuição de matéria-prima e política reserva. O processo de transformação de material é que acontece no seguinte: você tem uma garrafa PET ou qualquer coisa de plástico na sua casa, a partir do momento que você joga ela no lixo certo, ela vai passar todo por um processo, vai haver o derretimento e etc. E ela vai voltar a ser outro produto, pode ser tanto da mesma coisa que ele... Por exemplo, uma garrafa, ela pode passar pelo processo de reciclamento e voltar a ser uma garrafa, ou até mesmo pode passar para ser outra coisa, pode ser até simplesmente um papel, correto? Diminuição de matéria-prima. Bom, com esse processo, você não vai precisar da matéria-prima, você vai precisar do petróleo, etc., começar tudo do zero. Você não vai precisar ter uma produção de matéria-prima maior. Então, porque você já tem, na verdade, digamos assim, né? Então, não vai ter essa necessidade de começar do zero, de você produzir e pegar mais coisa da natureza. Já vai ser uma coisa reutilizável, porque o plástico, na verdade, já tem ele passando por todo o processo, ele pode voltar a ser plástico naturalmente, sem precisar, né, ter todo esse gasto. E a política reserva. Bom, a política reserva é uma casa à parte que eu resolvi acrescentar aqui, que funciona no seguinte, que é quando eu tenho uma empresa e eu tenho que entregar um produto, seja qualquer produto, digamos que um papelão, para uma outra determinada empresa. A partir do momento que ela não utilizar mais aquele papelão, o que a política reserva vai fazer? Ela vai me devolver esse papelão e eu vou fazer com que a destinação correta desse produto. Porque a partir do momento em que você entrega o produto para alguém dentro de uma embalagem, essa pessoa pode fazer não uma destinação correta dela. Então, a política reversa é isso, é eu te entregar o produto com a embalagem e você me devolver a embalagem para eu fazer, ou até mesmo o produto, pode ser, para eu mesma fazer a destinação dele corretamente, para salvar o meio ambiente. Com tudo isso, o que a gente pode concluir? Que, por exemplo, com o aumento da população, a gente tem muito desgaste, etc. e tal. E isso acaba gerando como é que eu posso explicar? A gente pode acabar acabando com o nosso mundo, com o nosso meio ambiente, fazendo com que a gente futuramente não tenha uma saúde muito boa. Assim, o nosso país ele não tem uma estrutura tão boa para fazer tudo isso. Eles preferem investir em outra coisa do que investir propriamente nisso. Mas é um processo que daqui a uns tempos vai ser necessário e é aí que vai se correr atrás. Que, como eu disse, tem um pouco investimento do governo, mas nada que não dê um reviravolta uma hora e que não seja possível. Mas estamos fazendo de tudo para melhorar e a ciência está aí para isso. Muito obrigada pela apresentação. Fomos apresentados por mim, Jennifer, Thaís, Minara, Laura, Thalia. e nós somos a turma do terceiro D. Muito obrigada por assistirem o vídeo. E boa noite.